Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Vai dizer assim para nós: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão e querida irmã, bom dia para aqueles que eu não falei ainda. Vamos fazer mais uma pequena e breve reflexão do Evangelho. Estou fazendo ao vivo porque às vezes passa de 6 minutos e aí eu não consigo postar na página. Como eu já disse, nossos equipamentinhos aqui são limitados para isso. Então, hoje, segunda-feira, tempo pascal, hoje é dia de São Marcos Evangelista, um dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje é dia de São Marcos Evangelista, 25 de abril. E eu quero fazer, meu irmão, minha irmã, em cima do evangelho que nós lemos, 2 reflexões. Uma reflexão é a ação. A outra reflexão, deixa eu ajeitar aqui. A outra reflexão é o chamado de Jesus para nós. Então, eu quero refletir com vocês a ação primeiramente. A palavra que nós acabamos de ler, deixa eu mostrar aqui para você. As Sagradas Escrituras, isso aqui, ó. A Bíblia, entende? Nós só conhecemos a Bíblia, nós só temos ela em mão, graças à Igreja Católica, claro, a igreja que Jesus Cristo fundou, e até as outras igrejas cristãs. A Igreja Protestante Evangélica, que a Bíblia falta 7 livros, não é igual a nossa, eles tiraram 7 livros, eles só têm a palavra de Deus graças à Igreja Católica. Entende? Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu ajeitar aqui, não está querendo parar, o celular não está querendo parar, aí. Então, meu irmão, minha irmã, esta palavra, ela não caiu do céu com zíper e tudo. Esta palavra foi estudada e também foi pregada, foi anunciada. Um dos anunciadores foi São Marcos Evangelista, um dos 4 evangelistas. Ela chegou até nós temos conhecimento de Jesus Cristo por causa desses homens. Se não fosse esses homens terem pregado a palavra, o que seria de nós? Nós não conheceríamos Jesus Cristo. Então, por isso que a igreja faz questão de lembrar, de fazer memória desses homens. Por isso que existe o dia do santo tal. Ah, mas só a Igreja Católica faz isso? Para que fazer isso? Que santo o quê? Não, não é assim não. Não é assim. Esses homens foram instituídos por Jesus. Jesus que instituiu eles. Como pregadores, como ali, entende? Discípulos, evangelistas.
Pronto, agora eu acho que eu consertei o celular. Pronto. Entende? Foi Jesus que fez esses homens serem grandes. Eles só foram grandes homens por causa do Cristo. A igreja, que é corpo de Cristo, que é a sua cabeça, ela vai sempre lembrar, enquanto existir mundo, igreja, a igreja sempre vai fazer memória desses homens, igual está fazendo hoje de São Marcos Evangelista. Novamente eu falo, nós conhecemos as Sagradas Escrituras, ou melhor, nós conhecemos Jesus por causa das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras chegou a nós através deles. Então eles precisam ser amados, lembrados. Já estão no céu em alma. Nós precisamos pedir sua intercessão. É tremendo isso, gente. Então a primeira reflexão que eu quero fazer, que é a ação, gente, você que pode, você deve rezar pelos missionários. Eu, você, nós devemos todos os dias pedir pelos missionários, pelos pregadores, pelos sacerdotes, né? Os ministros ordenados da igreja que também pregam a palavra. Precisa-se de uma oração constante, porque Jesus, ele só vai ser conhecido de alguém se alguém falar dele. É igual na sua casa. Vamos supor que os teus filhos são todos pequeninos, aí eles começam a crescer, o que o pai e a mãe faz? Leva para catequese, lá ele escuta falar de Jesus, em casa também você ensina, você dá o teu exemplo, você prega, você fala de Jesus, mostra a experiência. É assim que Jesus é conhecido, pela pregação. Então nós devemos rezar muito pelos pregadores, pelos missionários, para que eles tenham poder do Espírito Santo, para que eles tenham fortaleza, não se cansem, para que eles tenham compromisso com Deus de pregar a palavra de Jesus ser conhecido. Entende? Jesus hoje mandou os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Veja o pedido do Senhor. É muito grande, então precisa se levantar missionários, precisa se levantar pregadores. Nós precisamos rezar para isso. Nós precisamos pedir ao Senhor também que a humildade acompanhe o coração de quem prega, de quem é missionário, de quem é ordenado da igreja e tem a missão também de pregar a palavra. Entende? A primeira leitura de hoje fala isso: revesti-vos de profunda humildade. Entende? Então é uma oração constante para isso. E outra ação. Você que pode, ajude as missões. Entende? Ajude sua igreja, sua paróquia. Você que pode, faça compromisso com dízimo. A igreja católica não é aquelas igrejas que ficam, você tem que dar 10%. Não. Qualquer coisa que você colaborar com a igreja é bem-vindo, entende? E é claro que você vai dar o seu melhor para Deus. Então, a primeira reflexão, oração pelos missionários, pelos pregadores. Hoje é dia de São Marcos Evangelista. É necessário rezar muito pelas missões. A Igreja Católica recebeu de Cristo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Olha que forte a palavra. Entende? Então, tá nas nossas mãos também, de leigos. Como que eu sou evangelista, sendo que eu trabalho, sendo que eu entro na minha empresa, no meu trabalho de manhã, ou então eu cuido da minha casa, sou uma dona de casa? Como eu vou ser evangelista? Se eu não posso fazer, eu ajudo quem pode. Entende? É uma ação que eu estou convocando você a fazer. Ajude as missões, ajude quem prega, quem é missionário. Tá bom? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão do evangelho de hoje, nós viemos aí a semana passada, a oitava da Páscoa, todo dia fazendo reflexão a respeito das experiências que Jesus estava propondo a gente de ter. Entende? Então hoje é um desses dias da semana, foi falado
eu falei, né? Olha, a experiência do anúncio. Hoje também, Jesus nos convida a fazer a experiência do anúncio da palavra, porém com sinais. É muito forte a experiência de anunciar, e esse anúncio da palavra, olha aqui, olha, isso é fogo. O anúncio da palavra acompanhado com sinais. Gente, homens e mulheres de fogo o Senhor quer levantar hoje. O Senhor, esse evangelho, ele não pode ser lido assim, ali, tá tudo bem. Não. Esse evangelho de hoje, nós precisamos desejar ele. Nós precisamos almejar, deixar ele queimar o nosso coração. Você que ama a igreja, você que diz que ama o nosso Senhor Jesus Cristo, você ama Jesus, você ama a igreja, você ama ser católico, então este evangelho, ele tem que queimar o nosso coração. Ele tem que levantar eu de todo desânimo. Então hoje, aqui agora, neste momento, todo desânimo desapareça, sabe? Toda melancolia saia do nosso coração, toda frieza espiritual. Você que não está conseguindo rezar direito, você que não está conseguindo se concentrar, você que está até engajado numa paróquia e não está tendo alegria, né? Ali na sua pastoral, no seu trabalho da paroquial, você que talvez, né? Eu sei que tem sacerdote, diácono, seminarista que ouve esse vídeo. Eu sei que tem. Talvez você também está triste no seu ministério, não está encontrando alegria, está aí passando os dias e a sua vocação, a sua ordenação se transformou numa profissão. Deus me livre. Vamos deixar esse evangelho de hoje queimar o nosso coração, incendiar o nosso peito, nos levantar, porque Jesus, ele ressuscitado, ele disse no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, do 15 ao 20, essas palavras de fogo: ide por todo mundo e anunciai, pregai o Evangelho a toda criatura. E ele disse assim, é uma promessa que nenhum padre, nenhum outro missionário, nenhuma outra religião pode falar contra, porque às vezes na internet a gente encontra padres, encontra missionários falando contra os sinais do reino de Deus, falando contra os sinais do reino de Deus, que não existe cura, que não existe isso, que não existe aquilo, que é mentira, que é charlatanismo. Eu sei que tem tudo isso, eu sei que tem. Porém, a palavra do Senhor é mais forte do que qualquer enganação. Então Jesus, ele fala assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Os sinais que acompanharão os que crerem serão estes. Entende? Os sinais que acompanharão aqueles que deixam o coração ficar pegando fogo. O coração queimado, o poder do Espírito está nele. Eu quero pregar, eu quero falar. Os sinais serão esses. Expulsarão demônios em meu nome. O inimigo não pode tocar em você. E eu vou dizer uma coisa, como se diz, como quem tem propriedade em falar: aonde você chega, o inimigo vai embora. O inimigo não tem poder de ficar perto de você, aonde você está. Você é luz. A luz chega, a treva vai embora. Entende? Nossa Senhora fala isso nas mensagens do Livro Azul. Aonde eu estou, ela fala assim: aonde eu estou, o demônio não pode ficar. Ele tem que ir embora. Como Nossa Senhora é. Aonde está aquele que crê na palavra? Aquele que assumiu o Evangelho? Aquele que carrega o título de cristão? Aquele que crê nos sinais do reino de Deus? Aonde ele está,
o inimigo não fica, e Deus constitui ele acima do mal. Você sabia que o grande ódio do demônio é porque o Senhor, o nosso Deus, nos ama de uma tal forma que fez eu e você imagem e semelhança dele. Então o demônio, cheio de orgulho, ele é um ser espiritual. Veja, você precisa comer, ele não come. Você precisa dormir, ele não dorme. Você precisa descansar, ele não descansa. Você precisa estudar a Bíblia, ele conhece a palavra inteirinha. Ele tentou Jesus no deserto pela palavra. Entende? Ele é um ser espiritual. Aí ele olha para mim e para você, que somos criaturas humanas e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não suporta isso. Entende? Então ele tem um ódio terrível de mim e de você. E nós somos protegidos pela graça de Deus, pelo nosso anjo da guarda, que cada um de nós temos, pelo arcanjo São Miguel, por Nossa Senhora, contra as insídias do demônio. E quando a gente crê na palavra, quando a gente assume o evangelho, quando a gente crê nos sinais do reino de Deus, acontece exatamente isso que está escrito: expulsarão demônios em meu nome. E a igreja ensina que o exorcismo, ele só pode ser feito pelo sacerdote ordenado da igreja, que o bispo concede a graça de fazer. Não é qualquer sacerdote. Tem que ser um sacerdote que o bispo escolhe e forma para ser um exorcista. Ou o próprio bispo fazer. Porém, o padre Gabriel Amorth, já falecido, que era exorcista de Roma, ele ensina nos livros dele, que eu tenho vários, que a oração de libertação que nós leigos fazemos, nós temos a graça da igreja de fazer orações de libertação, jamais exorcismo, jamais. Ele ensina que a oração de libertação que o leigo pode fazer, ela tem o mesmo efeito que o exorcismo. Olha só. E ele ainda usa no livro dele este versículo, porque Jesus Cristo falou que aqueles que creem no nome dele expulsarão demônios. Padre Gabriel Amorth. Então, este é um primeiro sinal da experiência do anúncio que Jesus dá para nós. O segundo sinal, falarão novas línguas. Quando se trata de falar novas línguas, não é apenas orar em línguas. Eu oro em línguas porque Jesus falou. Não é bem esse sentido, não. Também pode ser, mas não é bem esse sentido, não. Falar novas línguas, eu estou falando que eu vejo assim, como Paulo ensina nas cartas dele. No meio dos gentios, eu me faço um gentil. No meio dos gregos, eu falo como grego. No meio dos pagãos, eu me torno pagão. Entende? Em todo lugar, que cada tipo de gente que Paulo conversava e pregava, ele falava a linguagem daquela cultura, daquele povo que ele era enviado, ou que ele ia atrás de pregar. Ele se engajava no jeito daquelas pessoas. E isso é muito espiritual, entende? Ele se engajava na cultura daquela comunidade, no jeito que aquela comunidade vivia, o jeito que eles falavam, agiam, se eram pessoas daquele jeito. Paulo tinha um entendimento, e ali com jeitinho ele pregava o evangelho. Uma das experiências das pregações de Paulo mais tremendas, que eu acho tremendo, é quando ele vai para Atenas. Ele entra em Atenas, gente. Acho que é Atenas. Está no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele entra ali e tem na rua principal, nas beiradas assim, um monte de altar com ídolos, com falsos deuses. E ele vai olhando aqueles deuses, aquela idolatria. E aí tinha um altar que estava escrito, que não tinha ídolo, estava escrito assim: a um Deus desconhecido. Paulo fitou os olhos naquele altar que não tinha Deus nenhum, e estava escrito: a um Deus desconhecido. Quando ele toma a palavra, chama a atenção do povo a um lugar onde o povo se reunia na cidade.
para discutir política, para falar, as pessoas iam lá como se fosse uma praça. Quando ele toma a palavra, ele fala, eu vejo, olha, chama a atenção do povo, com carinho, aquela acolhida ele faz aqui, Paulo. Né? E ele fala assim, eu vejo que vocês são pessoas religiosas, mas eu vi um altar ali que está escrito a um Deus desconhecido. É este Deus que eu quero anunciar para vocês. E aí ele fala do Deus que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas. E ele anuncia que este Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Olha a sabedoria desse homem. Ele usou de um jeitinho ali para falar a língua deles, entendeu? Isso é falar novas línguas. Você saber entrar e sair em todo lugar que você vai. Não tem pregações que a certas pessoas que você é dirigido, que você tem que ter um jeito de falar, a outros outro jeito. Se eu for pregar num retiro da Renovação Carismática Católica, você vai entender agora. A minha pregação será de um jeito. Se eu for pregar para os vicentinos, eu vou falar a linguagem dos vicentinos. O anúncio, o poder é o mesmo, porém a linguagem é diferente. Isso é falar novas línguas, entende? A maneira mais fácil de você entender. E aí Paulo, naquela pregação, que ele encaixou aquele Deus desconhecido, que ele falou do jeito daquele povo, muitos viraram as costas, mas muitos se converteram. O cara lança a rede, falar novas línguas, saber falar a linguagem daquela cultura, daquele povo, daquelas pessoas que você foi enviado a pregar. Entende? Entende isso? Vamos aprofundar mais então no falar novas línguas. Eu vou dar um exemplo para você de Santo Antônio, que um dia lá em Roma pregou para mais de 200 bispos. Cada um tinha a sua linguagem materna do seu país e Santo Antônio pregou na língua dele. E todos eles entenderam o que Santo Antônio pregava. Dá para você entender isso? Cada um entendia sua língua materna e Santo Antônio pregou na dele. Todos entenderam a mensagem de Santo Antônio. Isso é poder, isso é sinal, gente, do reino de Deus. Você está entendendo? Hoje nós estamos num tempo que nem a nossa própria língua nós estamos entendendo. Jesus amado, Senhor, queima o nosso coração com esse evangelho de hoje. Queima o nosso coração, Senhor. Os pregadores não olham mais para as pessoas para pregar. Às vezes você vai numa missa, numa homilia ou num retiro, o pregador prega olhando para lá, para cá, ele não tem coragem de olhar para as pessoas. Então, volto lá no começo, reze muito pelos pregadores, pelos missionários, pelos ministros ordenados que têm missão de pregar a palavra, entende? E vamos voltar ali, falarão novas línguas. Olha o que Santo Antônio fez. O Padre Pio, ele confessava, tinha pessoas que vinham de outros países para se confessar com o Padre Pio. E o Padre Pio era italiano. Ele atendia aquelas pessoas em confissão de outros países. Ele falava na língua dele, a pessoa vinha na língua dela. E ela entendia o que o Padre Pio falava. Você está entendendo o que são sinais daqueles que creem que Jesus está falando hoje aqui no Evangelho? A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela é alicerce, ela é poderosa. Por isso que esse Evangelho de hoje não pode ser lido assim, li, tá tudo bem. Não. Segundo sinal. Terceiro sinal. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. O que significa isso? Você é de Deus. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito habita em você, em sua alma, em seu coração. Mas você vive neste mundo. Eu e você estamos aqui nesta terra. E esta terra, você sabe que é complicada. Então aqui nesta terra, quantos venenos mortais
você encara durante o seu dia, no seu trabalho, em todo lugar que você vai? Entende? Quantos venenos mortais te oferecem? Quanta coisa ruim o Senhor te livra a partir do momento que você sai da tua casa e vai para o trabalho. Quantos livramentos o Senhor te dá? Entende? Quantas coisas você toca com a mão? Quantas coisas você come? Um alimento que chega pelo mercado, um feijão, um arroz que você compra, um refrigerante. Vai lá saber de onde vem isso, que procedência vem isso. Se tem oração, se não tem, se foi consagrado ou não foi. O cristão, ele é isso, ele encara este mundo aqui e esse mundo não pode fazer mal a ele. É por isso que Paulo, numa das cartas, ele fala assim: gente, vivam neste mundo como se vocês não estivessem vivendo. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Não fique com medo de ir nos lugares, de entrar nos lugares. Não fique toda hora bitolado em contaminação. Sabe, as pessoas que ficam assim: eu conversei com tal pessoa, a pessoa, nossa, me passou uma coisa tão ruim para mim, eu fiquei ruim depois que eu conversei com aquela pessoa. Gente, o poder de Deus que está em você, o Espírito Santo, o revestimento que está na tua vida, você não pode ficar com medo dessas coisas. A última empresa que eu trabalhei, meu Deus do céu, olha, tinha de tudo ali. Ali tinha espiritismo, tinha maçonaria, ali tinha operação espiritual, tinha gente que praticava tinha paganismo, tinha de tudo ali. Eu estava ali. Nenhum mal me tocou. Ninguém pôde fazer nada contra mim, pelo contrário, as pessoas que se aproximavam de mim, elas viam o Senhor, sem eu falar nada de igreja. Eu não gosto de em trabalho, né? Agora eu não trabalho, eu sou missionário, mas quando eu trabalhava, cada coisa é uma coisa. Eu não ficava discutindo religião com ninguém, eu ficava na minha. As pessoas percebiam algo diferente em mim, no meu jeito de ser, de viver. E as pessoas se aproximavam para ouvir uma palavra, para saber de Deus, para fazer perguntas. Então eu não posso ter medo de qualquer coisa. Eu não posso ter medo de comer as coisas. Eu não posso ter medo de entrar na casa de alguém, de ter o seu amigo talvez é de outra doutrina, trabalha com você, aí você corta a pessoa: não quero nem chegar perto desse aí, porque esse aí é de doutrina tal. E daí que ele é de doutrina tal? Aí você vai ter medo da pessoa? Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Não tenha medo. Ande aonde você estiver andando. Você sabe que no Antigo Testamento, um anjo era enviado para salvar uma nação, era enviado em favor dos israelitas para vencer batalhas, para vencer guerras. Nós cristãos, nós temos um anjo só para nós. Só para nós. Cada um de nós temos um anjo da guarda. E não pense que é um anjinho de quarto, não. É um anjo gladiador, poderoso. Ele está com você a todo instante. Agora você está me ouvindo, teu anjo da guarda está ouvindo também. Ele está do teu lado, te protegendo, te guiando, te iluminando. Por que criança, às vezes você vê a criancinha de 2 anos, vai para lá, vai para cá e tira uma fina do canto da mesa de bater a cabeça, cai no chão, não fez nada, cai no chão, dá um capote de 3 capotes assim, bate cabeça tal, levanta e sai sorrindo. Você fala: mas não é possível que não fez nada. Não fez, tem um anjo da guarda. Ou você sai no trânsito, sai para a rua, sai para os lugares, passa perto de gente perigosa e nada te acontece. Eu vou ter medo do quê, meu Deus? Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ninguém pode fazer mal para você. Você é revestido, você é escolhido, você é batizado, você tem um poder espiritual dentro de você, você não sabe.
Mais um sinal. O quarto. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Você tem que ter coragem. Pedir, recebereis. Reze pelas pessoas que estão na tua casa, que estão doentes. Você que é pai, que é mãe, teu filho não está bem, está com febre. Quantas vezes o Miguel pede oração para mim? Você que é pai, que é mãe, você tem um poder de bênção. Se não for igual, é até maior do que a bênção de um padre. Pai e mãe têm poder de abençoar. Impõe as mãos, fala: Senhor, derrama o teu sangue precioso, repreenda esta enfermidade, esta doença, este mal-estar que este meu filho está passando. Reze pelos doentes, você que visita doentes. Reze, impõe a sua mão e peça. Você não está fazendo nada de errado pedir a cura de alguém. E quantas vezes milagres acontecem? Pessoas, se eu for começar a contar testemunho de curas, essa live aqui, que ela tem a missão de ser breve, né? Já está esticando. Esta live vai de 1 hora de live, só dando testemunho de curas, de cura física mesmo que acontece, e de cura espiritual. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Nós não estamos falando só do físico, mas também falando do espiritual. Quantas pessoas são curadas de depressão, ou são libertas de um suicídio, por uma oração que a pessoa recebe. Uma vez, perto de casa, até na região da paróquia, uma moça tirou a própria vida, se suicidou. E ela já estava sendo acompanhada na igreja. Mas as pessoas têm medo de rezar pelas outras. Mas eu fiquei bravo. Falei: gente, por que vocês não mandaram a moça para mim? Às vezes recebe uma oração, aquele espírito demoníaco, aquela força diabólica, aquele espírito de morte, entende? Vai embora e a pessoa não se mata. Isso que eu estou falando é sério. Aquela prostração, aquele desânimo, aquela depressão terrível, aquela tristeza, se você recebe uma oração, a pessoa se levanta. É isso que Jesus está falando. Impõe as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A Epístola de São Tiago vai dizer isso também. Rezem uns pelos outros para serem curados das suas enfermidades. Olha que lindo, gente. Entende? Esses sinais, esta experiência de anunciar com sinais, só não acontece quando nós não assumimos a nossa identidade de cristão. Se você assumir essa identidade de cristão, isso vai acontecer com você. Se você crê no nome de Jesus, não deixe ninguém jogar banho de água fria em você. Não deixe nenhuma postagem por aí te fazer de você uma pessoa desacreditada. Não deixe. Não deixe quem não assume o seu batismo, a sua unção que recebeu. As pessoas tendem a esconder. Tem pessoas que têm o chamado, o ministério, a ordem, e faz de tudo para mostrar que não é. Tem vergonha do Senhor. Esses sinais não vão acompanhar nunca. Agora, aqueles que assumem, aqueles que não estão com vergonha deste mundo, eu não tenho nada com o mundo, pense o que quiser pensar de mim, o que eu tenho é com Deus. Esses que assumem a identidade do seu batismo, os sinais, o anúncio será acompanhado com estes sinais poderosos que a nossa igreja está tão carente, gente. Nossa igreja está carente disso, sabia? Sabia que a nossa igreja está carente das pessoas sentirem esse anúncio, este poder da palavra que queima o nosso coração, este aprofundamento. E olha que eu não entendo nada. O que eu estou falando aqui para você é com a vida. As pessoas têm carência de entender a palavra assim, ao pé da risca, sabe? As pessoas têm carência de ter essa experiência dos sinais do reino de Deus. Eu tenho certeza que você também tem sede, tem vontade de ver essas graças acontecer na tua vida. Receber e dar também.
Entende? Esta é a reflexão de hoje que eu queria fazer com vocês. Hoje é dia de São Marcos Evangelista e a experiência que Jesus chama eu e você a ter hoje é anunciem. Anunciem. E olha, eu digo mais, o Senhor fala. Anuncie e esses sinais, se você crer, te acompanhará. Os sinais que te acompanhará são esses, diz o Senhor. Entende? Que lindo isso. Então, pega essa palavra, extraia o melhor dela para você, leve na tua vida e anuncie com a tua vida, anuncie com o teu jeito, fale de Jesus, fale do nome de Jesus, fale dos sinais, reze pelas pessoas, não tenham medo de nada, entende? Seja uma pessoa boa, dócil, não fique criticando os outros, pelo contrário, pregue da maneira que o Espírito Santo te revela. Se de repente você é da igreja, aí, tem um aniversário do tio, e você sabe que o aniversário do tio é aquela bebedeira, é aquelas musiconas, aí eu não vou. Não faça isso. Vá sim. Vá, faça o teu papel de cristão, esteja lá no meio da tua família, sorri para as pessoas, cumprimenta as pessoas, conversa com as pessoas. Na hora que você vê que o bicho está pegando, você fez a tua parte. Na hora que você vê que a coisa está virando um fervo, você vai embora. Você fez a tua parte, você sorriu, você anunciou, todo mundo viu você. Isso é falar novas línguas. Entende? Isso é evangelizar. Agora, ir na festa também para querer fazer o povo engolir a palavra, não dá certo. Em muitas situações, na família ou fora, eu vou ter que falar com a palavra, porque vão me perguntar, eu vou achar momentos oportunos, mas tem situações que eu vou ter que pregar com o meu sorriso, com o meu cumprimento, com o meu jeito de ser e estar no meio das pessoas, entendeu? Eu espero que você tenha tirado coisas boas desta pequena reflexão, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria e pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a anunciar, e não só anunciar, mas que os sinais do Reino de Deus nos acompanhem também. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Agora nós vamos traçar o sinal da cruz e encerrar o vídeo, tá bom? Obrigado você que esteve aqui, fiquei feliz que você veio para a nossa partilha. Todo dia nós estamos fazendo aí. Quando é pequenininho a gente grava um vídeo, quando é mais extenso a gente faz ao vivo para poder ser maior, tá bom? Então das 6 em diante, qualquer momento o vídeo está entrando aí, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que o teu dia seja repleto da graça de Deus. Um grande abraço.